Olá, gatinhos e gatinhas do Professora Isa. Hoje nós vamos fazer uma revisão de geografia e também finalizar o relembrando que ficou lá na última página 36. Vamos lá? Então, o que nós aprendemos na unidade 5? Nós falamos sobre os meios de transportes, que são veículos utilizados para transporte de mercadoria ou pessoas de um ponto para o outro. Falamos também que os meios de transporte podem ser divididos basicamente em 4 grupos. Vamos ver quais são eles? Vamos lá então, olha. O terrestre, que se deslocam na terra, com ruas, estradas e rodovias, sendo classificado em ferroviário, rodoviário e metroviário, que são os metrôs. Os meios de transporte terrestres podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, entre outros, tá bom? Então, um cavalo também é um meio de transporte, lembrando disso. Ele é um animal, mas ele também é um meio de transporte terrestre. Então, tem uma ilustração aqui para você ver, A Pro não vai estender muito a aula, porque nós já falamos bastante sobre isso. Nós também falamos sobre os meios de transportes aéreos, aqueles que é pelo ar. E os meios de transporte aéreo são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerado uma modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. O exemplo é o avião, o helicóptero, balões e dirigíveis, tá? Então, veja bem, a professora só está relembrando vocês, por isso que eu estou passando bem rápido. O transporte aquático, aquaviário e hidroviário consiste na locomoção de mercadorias e de passageiros, como barcos, navios ou balsa, tá? Via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios e canais. Então, para quem não conhece balsa, gente, e não teve oportunidade, a Pro vai explicar. Balsa são aqueles navios ou barcos grandes que levam carros em cima, moto. Então, por exemplo, a gente quer atravessar um rio e dá para atravessar o rio de carro? Não, então nós precisamos de uma balsa. Então, é um barco bem grande que carrega vários carros, várias motos em cima, tá bom? Meio de transporte individuais, falamos deles também. São aqueles que transportam poucas pessoas, O caso de moto, bicicleta, carro, bis, Agora tem umas bicicletas também elétricas. Então, são transportes que não carregam muita gente, são poucas. Ah, Pro, mas o carro não carrega só uma pessoa, mas carregam poucas e geralmente são as pessoas da família, não é mesmo? Nós vamos falar agora também do transporte coletivo, que é um sistema de transporte de passageiros cuja característica principal é o transporte conjunto de passageiros num único meio de transporte. Lembra que a professora falou sobre a balsa que carrega vários carros, motos e mercadorias? Essa é um tipo de balsa que faz esse trabalho. Só que aqui, é claro, olha a quantidade de pessoas que está aqui. Então, aqui ela está deslocando pessoas, mas tem vários tipos de balsa parecido com essa daqui, que transporta carro, motos e grandes mercadorias. Veja também os navios, grandes navios, que transportam pessoas, trens, metrôs, aviões, vans e assim por diante. São transportes, gente, que geralmente são redigidos por uma empresa. Então, a empresa que tem a condição de fazer esse tipo de trabalho, ou seja, um trabalho coletivo, onde contrata esses grandes veículos para estar fazendo esse transporte, tá bom? Nós falamos também sobre as placas de sinalização, tão importantes, não é? Os sinais de trânsito são aquelas placas que têm finalidade de organizar o trânsito veicular, a circulação de pedestres, motociclistas, ciclistas, entre outros que invadem ruas, avenidas e rodovias. Lembra que a professora falou que nós devemos respeitar muito as placas de pedestres? E isso porque elas são importantes. São elas, gente, que vai organizar o trânsito quando você vai viajar, quando você vem para a escola, quando você vai passear, quando você mesmo vai fazer um tipo de utilitário, como ir ao supermercado e outras coisas.
Então, olha, por exemplo, essa placa aqui, ó, ela está dizendo que é proibido estacionar nesse local. Então, se você ver essa placa, você não pode estacionar. Essa já está pedindo para você parar, prestar atenção para depois você passar. Essa daqui todo mundo já conhece, né? O nosso famoso semáforo, tão importante para regular o nosso trânsito. Olha aqui essa também que nós chamamos de lombada, mas muitas vezes de quebra-mola também, né? E importante também para o nosso trânsito. E agora nós vamos fazer uma pausinha, né? Hora de lanchar, tomar água, ir ao banheiro e depois voltar com a professora para a gente continuar a nossa aula. Na hora do lanche, a nossa hora preferida. Na hora do lanche, as frutas dão sabor pra nossa vida. A Toshita gosta muito de maçã, o Chaminha adora manga bem docinha. Melancia no verão é uma delícia. Fruta é gostoso todo dia. No café da manhã, no intervalo da escola, pode ser na sobremesa ou depois de jogar bola. Na hora do lanche, a nossa hora preferida. Na hora do lanche, as frutas dão sabor pra nossa vida. Pera, uva, abacaxi, fruta é comida de verdade. Morango ou kiwi, banana é a preferida da liberdade. Na hora do lanche, a nossa hora preferida. Na hora do lanche, as frutas dão sabor pra nossa vida. Na hora do lanche. Agora nós vamos falar da unidade 6, os meios de comunicação. Isso mesmo. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. Por exemplo, rádio, televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. Isso mesmo. Falamos também sobre os meios de comunicação individual, ferramenta que possibilita o contato interpessoal e disseminação de informações entre uma pessoa e outra ou entre grupos restritos. Exemplos: cartas, telefone, internet, plataformas de mensagens instantâneas e bate-papo. Então, olha o meio de comunicação pessoal: carta, telefone, fax, computador também pode ser, né, um meio individual e também coletivo, né, gente? E nós vamos falar também do meio de comunicação em massa, né? Esse meio de comunicação é dirigido a muitas pessoas, tá bom, gente? Então, assim, ó, são o quê? Jornais, revistas, rádio, televisão, permite, né, transmitir uma mensagem mais ampliada, né? E também repete mais vezes, né? Você consegue ouvir a notícia no rádio, na televisão, a mesma notícia no jornal e etc, né? Superam barreiras físicas, né? Por quê? Porque chega ao receptor ou a nós com mais velocidade, com mais rapidez. Reduz o custo de comunicação. Por que que reduz? Porque ela consegue transmitir para várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então a professora não vai ficar falando sobre isso, porque nós já falamos, né? E o meio de comunicação em massa, então é televisão, jornais, revistas, rádios,
computador, tá bom? E também nós falamos sobre o uso da internet e os perigos, né? A internet serve para reencontrar amigos distantes, ter facilidade ao acesso à informação e também realizar compras, pesquisas, etc. A internet traz ainda um outro grande benefício: encontrar entretenimento online e de fácil acesso. Existem diversos sites que disponibilizam jogos, vídeos e muito mais. Olha lá, menininha, ó. Aqui ela pode estar com entretenimento, aqui pode estar estudando. Sim, a internet é muito boa, mas ela traz perigo, sabia? Mas existem muitos perigos na internet, como a exposição fácil de conteúdo impróprios, como violência, racismo, ideais extremistas e muito mais. E o pior, ainda a possibilidade de estabelecerem contatos pessoais mal intencionados, isso mesmo, que usam e-mails, sala de chats e redes sociais para acederem crianças, ou seja, oferecer coisas para as crianças para depois levar isso para um mau caminho, ou seja, para a má intenção. Então, se você conversar com alguém, sempre que você conversar com alguém que você não conheça, que a sua família não conheça, já fala para o papai, já fala para a mamãe: olha, uma pessoa chamou assim para mim conversar lá no computador. Na verdade, você não deve nem aceitar conversa de quem você não conhece, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, porque principalmente nessas salas de jogo, as pessoas com muita má intenção, e nós temos que se prevenir quanto a isso. E agora nós vamos fazer um lembrando, tá? Na verdade, eu acredito que vocês até já fizeram. Se você não fez, dá pausa no vídeo, faça aí para a gente estar corrigindo, tá bom? Então, vamos lá fazer? Vamos corrigir, então? Vamos relembrar alguns conteúdos que aprendemos nesse bimestre? Eu descobri que os meios de transporte são importantes para o desenvolvimento de um local. Eu aprendi que os meios de transporte fazem o deslocamento de pessoas, animais, matéria-prima e mercadorias de um lugar para o outro. Agora eu sei que os cuidados no trânsito são importantes para preservar a vida. Eu também conheci algumas placas de sinalização de trânsito. Eu percebi que as placas de trânsito, as faixas de pedestres e os semáforos são utilizados para o quê? Organizar o trânsito. Eles também contribuem para evitar acidentes. Eu conheci alguns sinais de trânsito que foram criados para garantir o quê? A acessibilidade de pessoas com deficiência física. Eu descobri que os meios de comunicação são muito importantes porque nos ajudam na comunicação com outras pessoas. Eu aprendi que a língua de sinais foi criada para que as pessoas com deficiência auditiva pudessem se comunicar. Eu conheci como um envelope de correspondência deve ser preenchido. Agora eu sei que o e-mail é uma forma rápida de as pessoas receberem mensagens por meio da internet. Vamos continuar a correção para finalizarmos? Eu aprendi sobre os cuidados que devo ter com a internet. Verdade, precisa ter muito cuidado. Falamos sobre os meios de transporte, que são avião, carro, barco, motocicleta e trem. Vimos o meio de comunicação, internet, telefone, jornal, rádio e carta, tá? E por hoje é só, meus pequenos, finalizamos a nossa aula, tá? Beijo e bom final de semana para todos vocês!